Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma sessão online organizada pela Infor. Meu nome é Ricardo Dias e vou-vos falar mais um bocadinho sobre esta versão Start Edition 2012 do Archicad. Aquilo que me vou centrar hoje vai ter que ver com as listagens de portas, janelas e o modo como é que nós podemos gerir os seus IDs, ok? Portanto, aquilo que eu tenho neste momento selecionados são os objetos janelas e para as janelas nós podemos definir o que chamamos um marcador, de modo a que possamos listar, neste caso na planta, o seu ID, que é gerido aqui. Neste momento todas as janelas estão com o ID VE00, bom exterior 00, foi o que eu decidi dar para a partir daqui fazer-vos a demonstração. Ok, e como vocês podem ver em planta, tenho então o seu ID e as dimensões do vão, largura por altura. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar uma listagem que vou listar estas janelas. Então venho aqui ao meu navegador, que é o capítulo dos mapas, e vou às definições de mapas. Aqui o que eu tenho são as mapas já existentes, ok? Lista de paredes, lista de portas. Eu vou criar uma nova que vou chamar lista de janelas. Ok. Isto é o ID, desculpa. Ok. O ID da lista e o nome. E depois vamos ter que diz respeito aos critérios. O que é que eu vou querer listar? Eu, por defeito, assumo que vou querer listar paredes. Não, eu vou querer listar janelas. Neste momento ele vai buscar todas as janelas do projeto. Okay? Se eu tivesse janelas num determinado piso, noutro piso, se quisesse diferenciar janelas interiores, podia inclusive fazer uma listagem mais apertada, com critérios mais apertados, de forma a listar por layers, por pisos. Mas neste momento, só janelas vai-me chegar e vou dizer que campos é que quero listar. Pronto, ele vai-me permitir listar, por exemplo, por ID, o ID, que é o que eu vou querer já ver, vai-me permitir ver quantidade, e depois temos alguns critérios, estes são genéricos, poder pôr critérios personalizados, eu vou pôr também aqui alguns critérios relativos a portas e janelas, por exemplo, altura, largura, permite-me ainda compor. Daquilo que vocês estão a ver, os critérios que aparecem em azul são os critérios que eu posso editar depois no mapa interativo. Os critérios que estão a preto não. E posso ainda buscar o alçado. A vista de frente. Ok. A vista vai ser o primeiro. A seguir vem o ID, depois vem a quantidade, depois tem a largura, altura. Depois poder pôr um campo, só para vocês verem também, um campo de observações personalizado. Ok. Isto vai ser a minha listagem. Ok. E vou então ver como é que se comporta a lista de janelas. Ele está a criar. Eu não quero os registros por linha, eu vou querer por colunas. E vou ajustar aos vãos. Okay? Quero também os elementos uniformes como entrada única. Ok. Deixem-me só organizar aqui.
para vocês listarem os vãos todos. Aqui está como nos podemos organizar. Ok. Pronto. Sempre que quiserem alterar as definições, como por exemplo removerem campos, cá está as alterações que são feitas. Ok? Pronto. Ainda vou voltar a pô-los de maneira rápida, largura, altura e o campo personalizado. Qualquer um deles. Ok. Pronto. Aqui vocês podem editar o modo como isto é gerido. Por exemplo, podem no próprio desenho do vão dizer como é que querem centrar, alinhar os vãos. Podem adicionar cotas automáticas. A partir do momento em que adiciona a cota automática, ele vai precisar de mais espaço, não é? Para os diferentes campos. Depois temos a possibilidade então de editarmos quer o ID, quer a largura, quer a altura, quer o campo das observações. Portanto, aqui conseguimos ver exatamente que janela é esta em planta ou em 3D. Por exemplo, vamos selecionar só aquela janela, que ela é a janela do piso 0, da garagem. Se eu quisesse ver em 3D, esta, por exemplo, ver em 3D. Ele vai para a janela 3D e vai selecionar a janela. Ok? Pronto, posto isto, vamos então trabalhar com os seus IDs. No que diz respeito então aos IDs, eu posso selecionar as minhas janelas. E aquilo que eu vou querer fazer é que vou querer dar IDs diferentes por categorias. Eu poderia ir um a um, selecionar, mas o Archicad permite uma funcionalidade que é o gestor de IDs dos elementos. E ele aqui consigo dizer que vou querer adicionar elementos e definir o mesmo ID por critérios. Os critérios vão ser largura e altura. Não vou querer um ID único por cada elemento. Estão a ver aqui a possibilidade de critérios que nós podemos escolher para ele verificar e depois vamos dizer qual é o formato de ID que queremos. Por exemplo, eu vou querer que ele seja atribuído um ID espaço, duas casas decimais. Aqui tem a pré-visualização. Vai começar 01, alterar e 10. Ele vai-me dizer quantos é que eu vou alterar. Vou passar a ter 5 vão extrair 01, 2 vão extrair 02 e 1 vão extrair 03. Ok. Vão extrair 01, 1, 2, 3, 4, 5 e depois vou ter os vãos exteriores. Mesma coisa se eu quisesse vir, que terminei em 3, claro que eu podia ter selecionado os pisos todos, e isso teria que ter sido feito em 3D. Chego aqui, fazer a mesma coisa. Ideia. Podia ter guardado as definições. Ver janelas. Mais uma vez.
largura e altura, ok, formato, vão exterior. Só duas casas decimais. E começo no 4. Alterar ideias. Ok, diferentes, 3 de um tipo, 2 do outro. E na minha lista de janelas passo a ter os vários vãos nomeados, em que consigo perceber então que vão é que é qual e selecioná-lo. Deixem-me só atualizar todas as minhas definições. Tenho aqui algumas cotas a serem colocadas fora de sítio. Vocês têm ainda a possibilidade, uma vez que estão a fazer um registro por colunas e vocês estão a ver que existem janelas iguais, né? Neste caso eu tenho 5 janelas com o mesmo vão, mesma largura e altura, eu posso mostrar itens uniformes como uma só entrada. E isto significa que eu tenho 5 vãos exteriores 01, ou seja, todos os critérios que eu aqui coloquei, a partir do momento em que sejam iguais, ele vai listar tudo na mesma entrada. E a partir daqui eu teria a possibilidade de fazer essa edição. Neste caso, se eu quisesse que estas 5 não fossem o vão exterior 01, queria que fosse o vão exterior 02 e alternar, por exemplo, o vão exterior 02 e este passaria a ser o vão exterior 01. Eu posso visualização refrescar, ok? Eles trocam e trocam na planta. Okay? Passo a ter um mapa interativo, que é mais uma vista com a qual eu posso trabalhar o meu projeto. Daí o nome mapa interativo, uma interação entre o modelo e a listagem, um modo bastante eficaz. Espero que tenham gostado da dica. Até uma próxima.